Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de abril de 2020. Mais de 40% da população do planeta confinada devido à pandemia. Mais de 3,38 bilhões de pessoas em quase 80 países ou territórios estão confinadas em suas casas, por decreto ou voluntariamente, para lutar contra a Covid-19, segundo um balanço elaborado neste domingo a partir de uma base de dados da AFP. O número representa quase 43% da população mundial, que a ONU calcula em 7,79 bilhões de pessoas em 2020. A província chinesa de Hubei e sua capital, Wuhan, origem da epidemia, foram as primeiras a adotar o confinamento, no fim de janeiro. E enquanto estas áreas começam a retomar a vida normal de forma progressiva, após 2 meses de isolamento, as mesmas medidas de confinamento aplicadas pela China foram adotadas ao redor do mundo nas últimas semanas. Mais de 500 milhões de pessoas estavam afetadas por este tipo de restrições em 18 de março, mais de 1 bilhão no dia 23, mais de 2 bilhões no dia seguinte e mais de 3 bilhões em 25 de março. Neste domingo, ao menos 3,381 bilhões de pessoas de pelo menos 78 países e territórios permaneciam em suas casas. A maioria, ao menos 2,45 bilhões de habitantes de 42 países e territórios, estava obrigada a seguir a medida. Nenhuma região do planeta escapa deste tipo de medida. A Europa, Reino Unido, França, Itália, Espanha, entre outros, Ásia, Índia, Nepal, Sri Lanka, Oriente Médio, Iraque, Jordânia, Líbano, Israel, África do Sul, Marrocos, Madagascar, Ruanda, América, Colômbia, Argentina, Peru, grande parte dos Estados Unidos, Oceania, Nova Zelândia, Congo Brazzaville e 2 regiões de Gana se unirão à lista no início da semana. Na maioria dos casos ainda é possível sair de casa para trabalhar, comprar produtos de primeira necessidade ou receber atendimento médico. Outros territórios, ao menos 9, nos quais moram 511 milhões de habitantes, pediram à população que permaneça em casa, mas sem adotar medidas coercitivas. Este é o caso da Rússia, dos principais estados do Brasil, do Irã, da Alemanha e de Uganda. Ao menos outros 21 países e territórios onde residem 384 milhões de habitantes anunciaram toques de recolher e proibiram os deslocamentos ao final da tarde e durante a noite. A medida foi amplamente adotada na África, Egito, Quênia, Costa do Marfim, Burkina Faso, Mali, Senegal, Serra Leoa, Mauritânia, Gabão e na América Latina, Chile, Equador, República Dominicana, Panamá, Porto Rico. Outras partes do mundo, como Arábia Saudita, Sérvia ou a capital das Filipinas, Manila, também anunciaram o toque de recolher. Por fim, ao menos 7 países colocaram em quarentena suas principais cidades, proibindo entradas e saídas. Este é o caso de Kinshasa, República Democrática do Congo, Riad, Medina e Meca, Arábia Saudita, Helsinki, Finlândia ou Baku, Azerbaijão. Nestas cidades vivem mais de 30 milhões de pessoas. A doutrina espírita nos traz novos conhecimentos sobre a saúde. O espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Saúde, afirma: o problema da saúde é de vital importância, por dependerem, de certo modo, os vários quesitos da felicidade, da vigência desse precioso concurso.
Entendamos, porém, a saúde como sendo um conjunto de condições que decorre do equilíbrio físico e psicológico, do bem-estar social e econômico, mas, sobretudo, da harmonia interior em face da visão espírita da vida. Sem um conhecimento espiritual de profundidade, em torno das causas que propiciam os acontecimentos humanos, com a consequente compreensão da metodologia para conduzir os efeitos, o binômio saúde-doença permanece sob complexidades de difícil condução. Para que possamos valorizar a saúde, necessário se faz a visita da enfermidade. A dor, somente a dor, nos faz compreender as leis que regulam a harmonia de todos os corpos que servem à alma. E, para tanto, devemos nos esforçar, em todos os rumos do saber. A saúde não surge só de uma fonte. E um conjunto de atitudes, de regras a que devemos obedecer e a nos acostumar. A princípio, vem-nos como disciplina, depois, na ordem educativa e, mais tarde, como dever. O tempo mostrar-nos-á uma sensação de bem-estar em obedecer às leis naturais, objetivando a nossa felicidade. E nunca mais nos enfureceremos com nada, porque a consciência tranquila não permite que sejamos tomados pela indisposição. O aborrecimento empobrece o sangue, irrita os nervos, dificulta a respiração e acumula no fígado e no baço, energias gastas, que dali passam como alimento malfeitor para vários pontos de responsabilidade do campo somático, isso tudo causado por uma simples invigilância, por se manter um pulso do orgulho ou da vaidade, do egoísmo ou do ciúme. Fujamos, pois, da provocação, da maledicência, para não cairmos nas tentações do agastamento, desprezando o tempo que Deus nos concedeu para vivermos na fraternidade. Quem se melindra ao ser ferido em seu orgulho, ou quando expostos os seus defeitos, não quer renovar-se fala das reformas internas, mas procura viver nas teorias, faz apologia dos valores grandiosos da educação, mas monta no cavalo bem disciplina. Convida os companheiros para o banquete de luz e vai, às escondidas, alimentar-se das trevas. Quem já aprendeu a virtude de nunca gastar-se começou a ser feliz e a possuir saúde. Os cientistas descobriram que a vitamina D ajuda na imunidade contra o coronavírus e ela pode ser adquirida do sol. No mesmo livro O Espírito Miramês esclarece, o Sol emite energia que direciona a vida para todos os planetas e o sustenta, como o pai carregando os filhos nos braços e a mãe amamentando-os no seio fecundo e inesgotável do amor. Até hoje a ciência dos homens ignora muitos fenômenos ligados à presença do astro-rei. Ele se fez pela vontade divina e está sendo mantido por altas inteligências, que surpreende luz de períodos a períodos, na sequência dos comportamentos estelares. Se ele é doador de vida em todas as direções, certamente que é vida em todas as circunstâncias. Os raios solares são portadores de energias pulsantes que se manifestam nas casas terrenas, de acordo com o sistema organizado e com a evolução de cada planeta. Chega até os homens respeitando as mesmas leis, sustenta os animais respeitando a mesma evolução. Cada criatura absorve a essência solar nas medidas que o seu alcance espiritual demandar. Eis que aí se opera a grande lei que se chama a justiça. O homem iniciado na ciência universal pelas escolas do tempo, pelo livro da natureza e pela força poderosa da vontade, conserva uma afinidade com o Sol e recebe, através dos seus raios, o que deseja e precisa para a manutenção do seu próprio equilíbrio. Quem sabe doar recebe de volta, pelo Sol, imensuráveis recursos em todos os momentos que necessitar deles.
Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.